pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Vocês conhecem a beluga? Ela é também chamada pelo nome de baleia branca. Mas na verdade esse nome está errado. Ela é branca sim, aliás bem branca, parece de porcelana, mas não é uma baleia. Na classificação, a família das baleias é chamada de Balenidae. E os animais dessa família não apresentam dentes. Já as belugas, junto com os narvais, estão em outra família, chamada de Monodontidae. O nome beluga vem do russo, que significa branco. É chamada também de canário do mar ou cabeça de melão. Daqui a pouco vou explicar o porquê desses nomes. A beluga tem um corpo bastante diferente se comparado a outros animais marinhos. Elas são bastante atarracadas. Seu corpo é arredondado e tem um estreitamento no pescoço, dando a aparência que a beluga tem ombros. Somente ela tem essas características entre todos os animais do grupo dos cetáceos. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas, sendo até 25% mais compridos e encorpados. Eles podem atingir 3,5 metros a 5,5 metros, enquanto as fêmeas medem de 3 a 4 metros de comprimento. Os machos pesam entre 1.100 kg a 1.600 kg. Existem registros de machos com até 1.900 kg, enquanto as fêmeas pesam de 700 a 1.200 kg. As belugas são classificadas como espécies de tamanho médio entre as baleias dentadas. Atingem esse tamanho máximo somente com 10 anos de idade. Os filhotes recém-nascidos têm 1,5 metro de comprimento, pesam cerca de 80 quilos e são de cor cinza. Eles são capazes de nadar ao lado de suas mães imediatamente após o nascimento. Vivem nas regiões frias do Ártico, por isso possuem uma camada de gordura muito grande, chegando a 40% ou até 50% do seu peso. É muito mais do que qualquer outro cetáceo que não vive no Ártico, onde a gordura é apenas 30% do peso corporal do animal. A gordura forma uma camada que cobre todo o corpo, exceto a cabeça, e pode ter até 15 centímetros de espessura. Funciona como um cobertor, isolando o corpo da beluga das águas geladas, com temperaturas entre 0 e 18 graus. Além de ser uma importante reserva de energia durante os períodos sem alimentação. A maioria das belugas vive no Oceano Ártico, região que engloba parte de países como a Finlândia, Rússia, Alasca, Canadá, Groenlândia e Islândia. Em média vivem em grupos de 10 animais, mas durante o verão se reúnem formando grupos enormes, que podem ter centenas ou até mesmo milhares de belugas. São animais migratórios e a maioria dos grupos passa o inverno ao redor da calota de gelo do Ártico. Quando o gelo do mar derrete no verão, elas se movem para estuários mais quentes e áreas costeiras, regiões onde rios desaguam no oceano. Algumas belugas não gostam de viajar e não migram por grandes distâncias durante o ano. Estudos atuais demonstram que existem próximo de 150 mil belugas no mundo todo. Outra espécie da família dos Monodontidae é o narval. Somente a beluga e a narval fazem parte desse grupo. Cientistas pesquisaram um crânio que tinha características dos dois animais. Com isso, foi levantada a possibilidade de existirem animais híbridos, ou seja, um cruzamento entre belugas e narvais. Possuem uma audição excelente. Elas escutam 6 vezes mais que nós, humanos. Se o ouvido é muito desenvolvido, a mesma coisa não acontece com a visão, que não é muito boa. Mas acontece uma coisa muito curiosa. Ela enxerga tanto dentro como fora d'água, mas a visão é melhor quando ela está submersa. Alguns estudos indicam que elas podem ver colorido, mas isso ainda não é uma certeza. Não são nadadoras muito rápidas. Frequentemente nadam entre 3 e 9 km por hora, embora sejam capazes de manter uma velocidade de 22 km por hora por 15 minutos.
e não saltam da água como golfinhos ou orcas. Mas são ótimas mergulhadoras. Elas podem mergulhar a 700 metros de profundidade. Comem diversos peixes e também adoram lulas, polvos e crustáceos. A caça comercial, realizada por baleeiros europeus e americanos durante o século XVIII e XIX, diminuiu muito a população desses animais em toda a região do Ártico. Os animais foram caçados por sua carne e gordura. Os europeus usavam óleo como lubrificante para relógios, máquinas e iluminação em faróis. O óleo mineral substituiu o óleo de baleia na década de 1860, mas a caça desses animais continuou. Em 1863, muitas indústrias usavam couro das belugas para fazer arreios para cavalos e correias de máquinas. Esses itens manufaturados fizeram com que a caça às belugas continuasse pelo resto do século XIX e início do século XX. Entre 1868 e 1911, os baleeiros escoceses e americanos mataram mais de 20 mil belugas em Lancaster Sound e Estreito de Davis. Hoje, a caça às baleias está sob controle internacional desde o ano de 1973. Atualmente, apenas as populações nativas do norte, como os Inuits, também conhecidos como esquimós, é que podem caçar as belugas. Eles sempre utilizaram a carne e a gordura do animal para alimentação, e antigamente também usavam couro para a confecção de caiaques e roupas, e até os dentes para fabricar lanças e diversos artefatos, inclusive como decoração. O número de animais mortos é de 200 a 550 no Alasca e cerca de 1000 no Canadá. Além do homem, as belugas também são caçadas por orcas e ursos polares. Os ursos ficam de tocaia nos buracos das camadas de gelo. Quando uma beluga aparece na superfície para respirar, ele salta com força, usando seus dentes e suas garras. Os ursos arrastam as belugas para o gelo para comê-las. Eles são capazes de capturar grandes animais. Em um documentário, um urso pesando entre 150 a 180 quilos foi capaz de capturar uma beluga que pesava 935 quilos. Como eu disse no começo, as belugas também são chamadas por outros nomes. Canário do mar é porque elas costumam emitir muitos sons, como assobios e grunhidos agudos. Foi por isso que recebeu esse nome, já que esses sons lembram o canto de um canário. Assim como a maioria das baleias que possuem dentes, a beluga tem na testa, bem na fronte do animal, um órgão chamado de melão. Ele é arredondado e é utilizado para ecolocalização. Funciona dessa forma. A baleia emite diversos sons, diversos cliques, rápidos e sequenciais. Esses sons passam pelo melão e são projetados para frente, viajando pela água até encontrar um objeto. Esses sons se espalham pela água a uma velocidade de quase 1,6 km por segundo, cerca de 4 vezes mais rápido que a velocidade do som no ar. As ondas sonoras refletem os objetos, um iceberg, por exemplo, e retornam como ecos que são ouvidos e interpretados pelo animal. Isso permite que eles determinem a distância, a velocidade, o tamanho, a forma e a estrutura interna do objeto dentro do raio de som. Assim, elas conseguem se orientar mesmo em águas escuras. A ecolocalização também serve para as belugas se comunicarem e para encontrar buracos respiratórios no gelo. Segundo um estudo, a beluga é capaz de imitar a voz humana. O estudo cita um caso impressionante, uma baleia chamada Nock. Ela confundiu até o mergulhador de um grupo, que ouviu várias vezes a palavra fora em inglês, e depois descobriu que o aviso vinha de Nock. Dizem que as belugas imitam a voz humana espontaneamente, como se o objetivo fosse bater mesmo um papo com seus cuidadores nos aquários. A beluga adulta não é confundida com qualquer outro animal marinho, já que sua cor é branca e é única entre os animais.
Os filhotes nascem com a cor branca bem acinzentada e quando chegam a 1 mês de idade ficam cinza escuros ou cinza azulados. Começam então a perder progressivamente a cor até ficarem completamente brancos. Isso acontece com as fêmeas aos 7 anos de idade e com os machos aos 9 anos. A cor branca é para as belugas se camuflarem no gelo do Ártico, evitando o ataque dos predadores. Possuem de 36 a 40 dentes. As belugas não usam os dentes para mastigar, mas sim para capturar suas presas. Elas então os rasgam e os engolem quase inteiros. Assim como as espécies de baleias verdadeiras e os cetáceos, elas possuem um orifício no alto da cabeça chamado de espiráculo. Ele serve para respiração. A beluga puxa o ar por esse orifício. Ele tem uma cobertura muscular, permitindo que seja completamente fechado no momento do mergulho. As fêmeas atingem o auge reprodutivo aos 8 anos e meio de idade, e a fertilidade começa a diminuir aos 25 anos. Não existem registros de fêmeas reprodutivas com mais de 41 anos de idade. A gestação é de 12 a 14 meses e meio. Belugas estavam entre as primeiras espécies de cetáceos a serem mantidas em cativeiro. A primeira beluga foi mostrada no Museu de Nova York no ano de 1861. Durante a maior parte do século XX, o Canadá foi o maior caçador e exportador de belugas destinado à exposição. Isso continuou até 1992, quando a caça foi proibida. Desde que o Canadá deixou de ser o fornecedor desses animais, a Rússia tornou-se o maior fornecedor. Belugas são capturadas no delta do rio Amur e nos mares longínquos do país, e então são transportadas internamente para aquários em Moscou, São Petersburgo e Sochi, ou exportadas para nações estrangeiras, incluindo o próprio Canadá. Hoje continua sendo uma das poucas espécies de baleias mantidas em aquários e parques marinhos na América do Norte, Europa e Ásia. Uma contagem no ano de 2006 mostrou que 30 belugas estavam no Canadá e 28 nos Estados Unidos. A maioria das belugas que vivem em aquários são capturadas na natureza, já que os programas de reprodução em cativeiro não tiveram muito sucesso até agora. Um programa muito bacana para salvar as belugas e outras baleias é o turismo de observação de baleias. Esses passeios acontecem no Canadá, por exemplo, e em diversos outros países. Durante a migração, elas são facilmente observadas e chegam bem próximas dos barcos, já que são animais bastante curiosos. E é isso aí, pessoal. Gostaram das belugas? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades como essa pra vocês. Tchau, turma. Até a próxima.